Aconteceu em 22 de novembro de 1998. Naquela noite, eu fui arrancado de minha cama e arremessado no próprio fosso do inferno. Fui parar em uma cela de aproximadamente 4,5 metros de altura, 3 metros de largura e 4,5 metros de comprimento, com parede de rocha bruta e fortes barras de ferro na porta. Eu me sentia como se estivesse em uma área intermediária, um lugar no qual o prisioneiro passaria suas últimas horas antes de enfrentar um destino ainda mais terrível. Isaías 24:22 afirma: eles serão arrebanhados como prisioneiros em uma masmorra, trancados em uma prisão. Provérbios 2:27 se refere a moradas da morte no inferno. Lá estava eu, deitado no chão daquela cela e me sentindo muito fraco. Percebi que tinha um corpo que se assemelhava ao atual. Ergui a cabeça e comecei a olhar em volta. Na mesma hora, percebi que eu não estava sozinho naquela cela. Vi duas feras enormes, diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. As criaturas tinham entre 3 a 4 metros de altura. Aquelas bestas imensas eram muito mais do que aterrorizantes. Ser ameaçado por algo maior do que você é uma coisa, mas as criaturas dentro da cela eram bem piores. Elas não eram desse mundo natural. Percebi que eram a essência da maldade e olhavam para mim com puro e absoluto ódio. Fiquei completamente paralisado de medo. Maldade e terror estavam diante de mim. Aquelas criaturas constituíram uma manifestação concentrada dessas duas forças. Eu ainda não tinha ideia de onde me encontrava. Por dentro eu estava em pânico. Embora não dispusesse de nenhum ponto de referência, não me identificasse com nada daquilo pelo que eu estava passando e não entendesse como tinha ido parar ali, ainda assim, me vi diante da realidade inimaginável de que uma morte terrível parecia garantida. As criaturas não eram animais, mas também não eram humanas. A aparência dos monstros gigantes lembrava de um réptil, só que em forma humanoide. Os braços e as pernas eram desiguais em termos de comprimento, desproporcionais e assimétricos. A primeira tinha saliências e escamas espalhadas por todo o corpo grotesco. Uma enorme mandíbula projetava-se da boca, cheia de dentes imensos. Os olhos também eram grandes, cravados na cabeça. A primeira criatura era muito forte e poderosa, com pernas grossas e pés descomunais. Circulava com fúria pela cela, como se fosse um touro bravo preso na baia, comportando-se como uma fera muito violenta. A segunda besta era mais alta e menos corpulenta. Tinha braços muito longos e barbatanas afiadas como lâminas, que lhe cobriam todo o corpo. De suas mãos saíam garras com cerca de 30 centímetros de comprimento. Seu comportamento parecia diferente da primeira besta. Era certamente tão diabólica quanto a outra, mas não se agitava. Eu podia ouvir as criaturas conversando entre si. Embora não identificasse que língua era aquela, de alguma maneira consegui entender o que diziam. Eram impropérios, uma linguagem terrível e cheia de blasfêmia, que demonstrava um ódio imenso contra Deus. De repente, elas começaram a concentrar sua atenção em mim. Pareciam predadores famintos admirando sua vítima. Fui tomado de terror. Como um inseto preso na teia mortal de uma aranha, me senti desamparado, preso em uma armadilha, paralisado de medo. Eu sabia que tinha me tornado objeto da hostilidade daquelas criaturas e senti uma presença violenta e demoníaca, como eu nunca experimentara antes, maior que tudo quanto pudesse imaginar. As bestas estavam cheias de um ódio que em muito ultrapassava o pior sentimento que uma pessoa poderia nutrir. E agora, aquele ódio
estava sendo dirigido a mim. Eu ainda não conseguia identificar o que eram aquelas criaturas, mas sabia que queriam me atingir e causar dano. Minha vontade era de levantar e correr desesperadamente. No entanto, quando me vi deitado no chão daquela cela deplorável, senti que não tinha força nenhuma no meu corpo. Mal conseguia me mover, porque as forças haviam fugido do meu corpo. Eu me sentia completamente indefeso. Salmo 88:4 diz: sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Eu sabia que aquela fraqueza era mais do que uma sensação física. Na verdade, era fraqueza em todos os sentidos. Eu estava mental e emocionalmente exaurido, embora estivesse ali há apenas 5 minutos. Muitas pessoas sentem alguma fraqueza e falta de energia depois de chorar muito, de passar por algum tipo de angústia emocional ou de enfrentar o luto. Depois de um processo de cura interior, recuperamos aquela força, embora isso possa levar anos. No entanto, naquele momento, eu senti que nunca teria a oportunidade de me recuperar do peso que havia caído sobre mim. Literalmente, o peso do desespero. Mas 2 criaturas entraram na cela e tive a sensação de que os 4 monstros haviam sido incumbidos de me afligir. Senti-me como se estivesse sendo julgado e que o meu tormento seria a diversão daquelas feras. Assim que entraram na cela, a luz sumiu. Tudo ficou absolutamente escuro como breu. Eu não tinha a menor ideia do motivo daquelas trevas repentinas e tão intensas. Contudo, sentia que a luz antes presente era como uma intrusa e que o ambiente acabara de voltar ao seu estado normal. Lamentações 3:6 declara: fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Uma das criaturas me ergueu. A força daquela fera era impressionante. Era como se eu tivesse o peso de um copo de água em sua mão. Marcos 5:3-4 descreve assim a força de um homem possuído por um demônio. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Instintivamente eu sabia que a criatura que me segurava tinha uma força aproximadamente 1000 vezes maior do que a de um ser humano. Não consigo explicar como eu tive essa percepção. Em seguida, a criatura atirou-me contra a parede. Caí no chão destroçado. Achava que cada osso de meu corpo tinha sido quebrado. Eu sentia dor, mas era como se ela fosse de alguma maneira suavizada. Eu sabia que eu não tinha experimentado o seu auge. Pensei, como será que isso aconteceu? O que bloqueou a dor? Depois a segunda besta, com suas garras e barbatanas afiadas como lâminas, agarrou-me por trás em um abraço esmagador. Quando me apertou contra o peito, as barbatanas afiadas cortaram as minhas costas. Preso em suas garras, eu me sentia como um boneco de pano, em comparação ao tamanho daquela criatura. Em seguida, o monstro me virou e fincou suas garras em mim, rasgando e abrindo meu peito. Minha carne pendia de meu corpo em tiras quando caía mais uma vez no chão da cela. Aquelas criaturas não demonstravam respeito algum pelo corpo humano, por mais notável que tenha sido sua criação. Sempre tomei cuidado com meu bem-estar físico, alimentando-me corretamente, fazendo exercícios e mantendo a forma. Mas nada daquilo ajudava, pois meu corpo estava sendo destruído. Eu sabia que não teria como escapar daquela tortura por meio da morte, pois não tinha sequer essa opção. A morte me consumia, mas não completava sua tarefa. As criaturas pareciam obter um certo prazer do sofrimento e do terror que me afligiam. Salmo 116:3 afirma: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Ah, como eu ansiava pela morte, mas ela não vinha. Implorei por misericórdia, mas eles não se comoveram. Não havia a menor compaixão. Eles pareciam incapazes de perdoar. Era pura maldade. Não havia espaço para misericórdia naquele ambiente. A compaixão só pode vir do alto, direto de Deus. A angústia mental que sentia era indescritível.
Suplicar pela misericórdia de criaturas tão diabólicas só fazia intensificar o desejo de me atormentarem. Eu estava ciente de que não saía uma gota sequer de fluido de minhas feridas, nada de sangue ou água, nada. Mesmo naquele momento, eu não conseguia parar de me perguntar o motivo de tudo aquilo. O cheiro horrível que aquelas criaturas exalavam me causava um forte enjoo. Era repugnante, horrível, nojento. Era com toda certeza o pior fedor que eu já havia sentido na vida. Se você fosse capaz de juntar todas as coisas putrefatas que pudesse imaginar, como um cano de esgoto, carne podre, ovos estragados, leite talhado, carne animal em decomposição e enxofre, e depois de multiplicasse o fedor por 1000, talvez chegasse perto. E isso não é exagero. O cheiro era de fato extremamente tóxico. O odor seria suficiente para me matar. Instintivamente eu sabia que algumas das coisas pelas quais eu estava passando naquele momento eram 1000 vezes piores naquele lugar do que seria possível na face da terra. Coisas como os fedores que mencionei, a força dos demônios, o volume de meus gritos, a sequidão do lugar e a solidão que eu sentia. Continua no próximo vídeo. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.